noite. Ah, tá me ouvindo, bebê? Tô te ouvindo, e você? Também tô ouvindo bem. Ai, que bom. E aí? Oi. Oi, quanto tempo? Quanto tempo? Não é? Mas é sempre mesmo. Tem, de live faz muito tempo. Foi. A última que a gente fez foi aquela sobre trabalho, né? Acho que foi. Foi. Sim. Muito tempo, muito tempo. Espera o pessoal chegar, né? Aí a gente se apresenta, né? É. Tem muita gente nova por aqui. Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Deixa eu fixar logo aqui o comentário. O tema, né? Uhum. Eu vi até que até parece que o Instagram dá a opção de uma pessoa ser o moderador dos comentários, tal e Hum. tal. Cheio das coisinhas. Deixa eu ver se eu ainda sei que faz tempo que eu não sou moderador aqui. Ótimo. Oi, Kleina, boa noite. Boa noite, maravilhosa. Então vamos, né? Começando? Bora lá. Vamos Quem é lá. você, querido? Boa noite. Vamos dar início, né? A nossa live podcast aqui do Mais Afeto Menos Roteiro. E eu sou o Natan, sou psicólogo, sou pedagogo, mas nesse espaço aqui eu sou um conversador. Querido. Oi, gente, eu sou Emanuele, Manu para os íntimos, Manuela para quem erra meu nome, mas pode chamar os três. Sou advogada, sou escritora, sou muita coisa, e nenhuma delas em especial. E aqui também sou uma pessoa que está batendo papo com um amigo muito querido, como se a gente estivesse no sofá da minha casa, como a gente sempre faz. E é Sim. isso. E o Sejam nosso bem-vindos ao tema, nosso bate-papo. exatamente, bem-vindos, vamos com a gente conversar hoje sobre ser homem e ser mulher, né? E, e aí, Manuzinha, como é que esse tema chega pra você? Cara, muita coisa. Eu tava até pensando sobre isso mesmo, né? Sobre esse tema. A gente, né, pra gente mulher, a gente tá no mês das mulheres, né? 8 de março e tudo, sempre é uma data muito reflexiva, né? Pelo menos pra mim. E Uhum, aí eu tava refletindo, né, sobre essa questão de ser mulher. Pra mim, foi uma construção, sabe? Eu me identificar com essa questão de me ver como mulher, porque não é tão simples quanto parece. Cada vez eu descubro mais coisas sobre ser mulher, né? Eu acho que além de toda a questão que a gente vive, das dificuldades, né? Do dia a dia, de você viver com medo de tudo isso. Mas tem coisas do feminino que a gente não conversa sobre, né? Ontem mesmo eu estava conversando sobre essas questões, por exemplo, do ciclo da gente, né? Como nós mulheres somos cíclicas, e como isso não nos é ensinado, né? É como se a gente fosse a mesma pessoa todo o tempo. E, cara, não sei vocês, as meninas aí vão falar, mas eu acho que eu sou umas 4 mulheres no mês, entendeu? E, tipo, hoje em dia, para mim, acessar esse conhecimento e aceitar essas minhas fases me faz uma pessoa mais
tranquila, mais em paz com alguns aspectos meus, né? Porque antigamente eu acho que eu me cobrava, assim, uma produtividade mesmo, todo o tempo, entendeu? E hoje em dia eu vejo que não. Por exemplo, quando eu tô na TPM, para que é que eu vou socializar na TPM? Só para maltratar pessoas e me maltratar? Eu prefiro não ir. Quando eu tô menstruada, entendeu? Então, tipo, eu acho que você respeitar, né, o seu ciclo, saber sobre essa questão do feminino também é muito ligada a essa coisa do ser mulher, né? Eu acho que para mim tem sido um dos grandes aprendizados sobre ser mulher, descobrir mais sobre essas coisas mesmo que são só nossas, sabe? É interessante. É, é um tema interessante, intrigante, né? E aí eu vou falar como é que eu vejo, né, ser homem, né? Já que tu começou aí falando que é ser mulher, eu vejo assim, ser homem é vir acompanhado de muitos privilégios. Acho que começa daí. E eu não e eu vejo esses papéis, né? Porque a gente está falando de papéis de gênero, né? E esses papéis de gênero eu vejo muito mais cultural do que biológico. Então, eu acredito que eu performo a masculinidade. E é a minha masculinidade. Porque outro ponto também interessante falar é que existe masculinidades e feminilidades. Ou seja, várias formas de ser homem e várias formas de ser mulher. Várias formas de performar um sujeito homem, várias formas de performar um sujeito mulher. E aí eu vejo que só pelo fato de eu me identificar como homem e a sociedade me ler também como homem, já fala muito, e aí por que do privilégio, né? Porque fala muito dessa cultura que eu estou inserido, né? E uma cultura machista e uma cultura patriarcal que me dão alguns acessos a mais, né? E é interessante pensar sobre isso, porque para mim ser homem também como é que eu posso dizer, é questionar essa cultura, sabe? E isso é interessante também, porque assim, eu não, falando agora também sobre cultura, né? Eu não acredito que eu nasci homem. Eu acredito que eu me tornei, estou me tornando um homem, né? Ou performando uma masculinidade a partir de uma cultura. Então, se eu pudesse definir ser homem, seria isso. Exatamente. É como diz, eu até falei, né, no Dia das Mulheres, a Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se. E eu acho que também serve para a questão de ser homem, sabe? Porque é isso. E quando tu fala, se a gente for ver, né, o que é exigido de nós enquanto ser homem e ser mulher, né? Se a gente for pensar nos estereótipos e tudo, isso tudo é muito doido, né? Porque, como tu falou, existem várias masculinidades, mas o que que se espera que um homem seja, né? E eu acho que, tipo, aí a gente pode misturar os temas, né? Como é que eu leio um ser homem, né? Quando eu fui aprender, como eu fui crescendo, né? A imagem que se espera de um homem é que seja um homem viril, né? Muito, no que passe força, que nunca chore, que seja provedor todo o tempo, né? E, e eu acho que a gente, mulher, também é construído muito a ter essa imagem e querer essa imagem, né? E todo Uhum. mundo que sai fora dessa imagem já é colocado em uma outra caixinha, né? Então, durante muito tempo eu percebi isso em mim, sabe? Eu acho que o meu próprio processo de me tornar mulher também mudou a forma como eu vejo os homens. Mudou a Ótimo. forma como eu enxergo a masculinidade, sabe? Porque
eu parei até disso, entendeu? De começar a achar que, tipo, existe um padrão, que só vai servir o homem que for daquele jeito, né? E não, eu acho que não. Hoje em dia eu não tenho muito essa pretensão de querer que o homem se encaixe em todos aqueles requisitos que a gente acha que o homem tem que ter, né? Eu acho que, por exemplo, um cara deve chorar. Se ele quiser chorar, qual é o problema dele chorar? Não tem problema nenhum dele chorar. Se essa coisa de exigir que o homem seja provedor todo o tempo, né? Eu também acho que é questionável, porque gera um peso também muito grande. Mas, por outro lado, eu também acho que é interessante se olhar sobre como eu me olho enquanto mulher, enquanto eu olho para um homem, porque eu acho que a gente ainda tem que discutir muito sobre isso, sabe? Muito mesmo, assim. Eu acho que falta muita reflexão no sentido de você se colocar mesmo no lugar do outro. E quando tu diz que reconhece um lugar de privilégio, não é todo mundo que reconhece, né? Não é todo homem que realmente olha para si e sabe que ele vai poder andar na rua e ele não vai ter medo. Que ele vai pegar o Uber, e ele não vai ter medo de ser estuprado e que ele vai poder ter a profissão que ele quiser, que ele não vai ser questionado, que ele, se ele for bonito, ele não vai precisar provar a competência dele, né? Então, eu acho que um dos primeiros exercícios é essa coisa da gente pensar sobre o lugar que a gente tem, né? Enquanto homem, enquanto mulher, e também os lugares que querem nos colocar, as caixinhas que querem nos colocar, né? Porque às vezes a gente pode passar a vida toda dentro dessa caixa, sem se questionar, né, sobre isso. Uma coisa também que eu acho que é interessante, né, da gente pontuar é quem é que tá falando, né? Então eu sou o Natan, sou um homem cis, hétero, preto, residente e nascido em Teresina, Piauí, então eu sou uma pessoa nordestina. Eu acredito que esses marcadores explicam muito as minhas falas, né? Porque tipo, eu não falo por todos os homens, né? E muito menos por todos os homens pretos, ou por todos os homens cis, ou por todos os homens nordestinos. Então, saber literalmente esse meu lugar e essas minhas características vai permear muito as minhas vivências e é, e vai construir a minha narrativa, né? Por isso que eu acho também de pontuar também, né? Porque, tipo assim, eu nunca vou saber como é que é a vivência, por exemplo, de um homem gay, sabe? Ou de um homem trans. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de dialogar também com essas outras masculinidades para que a gente possa construir essas masculinidades de forma coletiva, né? Então, não é porque eu sou um homem cis que eu não posso dialogar com outros. Então, acho que isso também não é bem por aí. Sim, exatamente. Como a Giovana falou aqui, né? A compreensão de que somos construções nos torna mais críticos com os papéis de gêneros que nos foram entregues. É mais sensíveis e mais sensíveis com os dos outros. Com certeza. E eu também acho que é Sim. importante até a gente sempre falar isso, né? Aqui a gente vai falar da gente mesmo, da nossa É, perspectiva, né? Então, tipo assim, aqui a gente não vai doutrinar. Se a gente for falar a citação de alguém, eu espero lembrar de quem eu for citar, para citar a pessoa, mas aqui quem está conversando é o Natan e a Emanuele, do que a gente vive, né? Do por isso que é um nosso. bate-papo, né? É, exatamente. Mas eu também acho que é importante, sim, essa reflexão, né? Do nosso lugar, né? Do que eu vivo. E eu acho, inclusive, que E tu é fala da importante. onde, Emanuele? Pra quem tá Era te para falar ouvindo do e não meu tá te lugar vendo. também. Para as pessoas que não te conhecem, estão te ouvindo lá Eu no falo o meu podcast. lugar, né? Eu, enquanto mulher, sim, também. Enquanto mulher cis, né? Sou hétero também, teresinense, negra. E acho que é isso, né? Partindo do que tu falou também, eu acho que se for para ter esses marcadores, teresinense, nordestina, brasileira, eu acho que é por aí. Sim. Vamos tu falar uma coisa que eu achei interessante, que é sobre
esses estereótipos que nos é impostos, né? Acho que não é nem colocado, porque ninguém me perguntou como é que eu queria performar minha masculinidade, foi imposto para mim. E aí eu gosto de falar que assim, eu não preciso comprar todo esse pacote. Porque tu falou, né? Tipo, o homem ele tem que ser, né? Tipo, macho, forte, esse príncipe encantado, essa pessoa não vulnerável, essa pessoa herói, né? Que vai salvar a princesinha ali. E é interessante que, se a gente for parar para pensar nessas características, é literalmente um personagem. E aí, por isso que é interessante eu, no indivíduo e o social, pensar esse pacote, né? E saber o que é que eu compartilho e o que é que eu não compartilho, isso eu quero performar, isso eu não quero performar, isso é meu, isso não é meu, isso é do outro, isso é da sociedade. E principalmente, isso faz sentido para mim e isso não faz sentido para mim, porque é a parte do ponto que à medida em que que eu começo a questionar, a refletir e a criticar isso, a gente começa a mexer, nem que seja minimamente nessa macroestrutura. Com certeza. Cleina falou aqui, ele poderá externar opinião sem ser questionado se a culpa é da TPM. É verdade. Exatamente. É verdade. Infelizmente é isso. E eu acho que, inclusive, Natan, por exemplo, eu pelo menos sinto, né, que às vezes o homem é colocado como, e a gente vai falar, né, o homem branco, ele é colocado como sujeito universal. E nós somos o Uhum, outro, né? Então, é muito doido como até essa leitura mesmo, que é feita de nós que somos os outros, né? Todo tempo a gente vai ter que discutir essas coisas que são impostas sobre nós, tendo como referência o homem, né? Tipo assim, uhum, eu, mulher, o meu valor vai ser medido se eu tiver um homem do meu lado, entendeu? Então, como isso nos coloca de novo, nos impõe de novo papéis, né? Que eu acho que às vezes a gente não se questiona, por exemplo, eu sempre refletia sobre isso, né? Enquanto mulher. Por que sobre nós é feito tantas exigências a nível de relacionamento, de maternidade, né? Eu não vejo isso sobre os homens, por exemplo. Eu não vejo os homens sendo exigidos de casar, eu não vejo os homens sendo exigidos de ter filho, né? Mas nós somos exigidas. Se a gente está muito uhum, tempo solteira, se a gente chegou aos 30 e não tem filhos ainda, entendeu? Então, é uma imposição muito grande sobre qual é o lugar da mulher, né? E sempre tem que ser essa mulher meio que subalterna. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um marcador muito nordestino, ou talvez tresinense, eu vejo as mulheres muito chefes de família. Eu vejo homens muito dependentes das mulheres. E eu acho isso engraçado, sabe? E assim, meio que é o cerne da contradição, né? Tipo, você coloca um homem como a referência, como o provedor, como o que é, né? O marcador, mas aquele homem, se não tiver uma mulher que mande, que lidere, que faça, que direcione, ele não é nada. Então, eu acho que existe. Aqui, não sei se é uma coisa meio que nordestina, piauiense, mas às vezes eu sinto essa contradição em algumas situações que eu vejo, né? isso é cultura, né, Manuel? Isso é cultura. E a performance vai se basear na cultura. Por isso que é importante o marcador. Por isso que é importante saber que a gente somos teresinenses e moramos aqui ainda. E porque se a gente for conversar com um homem ou com uma mulher do Recife, pode ser uma vivência completamente diferente. Porque, tipo, Recife foi construído em uma outra cultura, né? E Sim. aqui Teresina tem esses marcadores. E também é muito, eu também vejo muito isso, né? Tipo, tem-se, né? A mulher ainda é a que manda aqui. Mesmo que ela tenha um. Ou mesmo que o homem dê a palavra final, mas quem colocou esse pensamentozinho aí foi,
né? Foi a mulher ali. E muitas vezes, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, é, aqui em Teresina, muitas vezes, essa mulher tem essa voz ativa. E aí faz também ter que esses homens daqui também tenham um lugar. Obviamente que a gente não está generalizando, né? Nem todas as mulheres, nem todos os homens aqui são assim. Mas pelo menos a maioria que a gente vê. Homens que são mais reprimidos, entre aspas, né? Eu vou chamar assim. E ao mesmo tempo a gente vê que para ver como essa questão da cultura, ela é muito tem essas peculiaridades, mas também tem muito esse global dessa tentativa, né? Tipo, as mulheres mesmo, né, vamos se dizer, se impondo ali, mas elas buscam de uma certa forma esse homem de um outro lugar também. Do mesmo jeito, os homens. E é interessante fazer essa leitura social. É, às vezes você lê de alguns homens infantilizados. E aí cai naquela ideia de tipo, a mulher amadurece mais cedo, né? E como a gente vê na questão do 8 de março, né? Quais são as coisas que querem nos atribuir, né? A mulher é forte, aí ao mesmo tempo a Guerreira. mulher guerreira, aí a mulher é delicada, a mulher é uma flor, a mulher é sensível. E aí tu vai vendo, né? É até interessante prestar atenção quais são as denominações que colocam para você, né? Desse dia, porque eu acho que cabe a gente fazer algumas reflexões mesmo, né? E esse lugar, às vezes, que a gente é colocada, né? E como esse lugar, ele muda conforme o interesse ali, né? Porque exaltar a força da mulher vale quando você quer ter aquela força de trabalho, que é aquela mulher que carrega o mundo nas costas, que trabalha que vive 3 turnos de trabalho, né? Trabalha o dia todo, chega em casa ainda vai cuidar dos filhos e da casa e tudo. Aí é interessante que a mulher seja forte, mas a mulher que no trabalho se posiciona, não aceita, pede aumento, aí ela não pode ser forte, ela é arrogante. Então, como isso muda, né? Conforme o interesse do outro lado, né? Do marcador lá. Então, sabe? E eu acho que às vezes, de todas as coisas que eu já fiz, de grupos de mulher, é um misto, às vezes. Porque quando você. É a mesma coisa do processo de se racializar, né? Eu acho que quando a gente se entende mulher, a gente entende sabe, às vezes as crueldades, elas são muito sutis mesmo, assim, sabe? Muito sutil. E aí, quando você começa a perceber a sutileza de algumas crueldades que você passou, aí você pensa assim, meu Deus do céu, cara, que doido, eu passei por isso, né? E às vezes a gente tem que ter muito cuidado para também não repetir padrões, sabe? De sempre não se colocar como essa mulher, de se exigir a esse nível, entendeu? De querer performar o que a sociedade espera de nós, sabe? Eu acho que tem que ter um nível de consciência muito grande para você não cair isso aí que está imposto, né, pra gente. Isso é muito interessante falar sobre isso, porque eu vou voltar lá para a questão da branquitude, né? Porque essas características que a gente está falando aqui foram impostas por pessoas brancas e especificamente por homens brancos. Se eu não sou, e homens brancos com muito, muito, muito poder aquisitivo. Se eu sou homem, mas não sou branco e nem tenho esse poder aquisitivo, essas esses papéis que foram criados não se atribuem a mim. E aí, se eu for querer performar como tá lá, eu vou sofrer. Eu mesmo sendo homem, sabe? Porque não foi feito por mim, não foi feito pelos meus, então não vai me atender. E aí, quando se fala isso, e aí quando isso se pensando ainda mais no seu caso enquanto uma mulher preta, é muito mais violento. Porque não foi nem o seu gênero que foi construído ali, sabe? E aí, por isso que é interessante essa tua fala de não cair nessas armadilhas. Sim, sim. É muito, muito doido. Por exemplo, da gente, mulher preta, né? Agora vamos fazer o recorte.
A mulher preta é que tem que ser forte mesmo, entendeu? Que é ela que tem que aguentar tudo mesmo, que, que tem que ser essa fortaleza para todo mundo. E, tipo, cara, não, eu acho que até as meninas, umas amigas nossas fizeram uma live também, né? Os lugares que nos colocam enquanto mulher preta, tipo, que eu acho uma coisa dolorosa, talvez até de se falar depois, a mulher preta não ser para casar, né, ser só para relacionamentos casuais e tal. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? De que vão nos impondo, sabe? E hoje eu estava vendo um vídeo da Carla Cotirene, né? Que ela é maravilhosa e ela falando sobre isso, dizendo que ela, enquanto mulher preta, ela quer sim, ela quer um relacionamento, quer casar, porque, tipo, isso não é possível para ela, mas ela quer isso sim. Mas ela também sabe que quando ela estiver num espaço de luta e de fala, ela vai ser essa mulher que é forte também, né? E às vezes querem excluir as coisas, né? E fazem muito esse jogo também, né? Ah, se tu, por exemplo, eu estava conversando com as meninas sobre até essa questão mesmo de relacionamento. Até aquele cara lá, o Marcos Boaventura, agora tá falando muito, né? Do homem provedor. De, tipo, se o cara quer prover, não tem problema, entendeu? O interesse dele prover e ótimo. Se os dois, se o casal acordar com relação a isso, não tem problema. E aí eu falava para elas que, por exemplo, quando eu me vejo como mulher feminista e vejo a questão da igualdade, né? Aí você sempre vai cair naquela armadilha de tipo assim, pronto, agora eu não posso receber uma gentileza de um homem porque eu sou feminista e tipo tem que ser tudo igual sabe? E aí de novo a gente cai naquela questão da imposição, sabe? Dos papéis que tentam nos colocar. E eu acho que a gente esquece muito que, como a gente gosta de uma palavrinha muito forte, né, dos acordos, né? Eu acho que quando tu faz os acordos e quando tu tem consciência de por que que tu tá fazendo aquilo dali, tu entra num lugar de liberdade, né? Muito maior. Então, eu acho que quando a gente lê essas coisas todas como construções, a gente deixa de ver elas muito determinantes, sabe? Eu não gosto desse lugar. Primeiro que eu sou aquariana, então dificilmente eu vou aceitar que me obriguem a alguma coisa. Então, eu vou sempre questionar, mas, cara, mas por quê? Por exemplo, se eu tô saindo a primeira vez e a pessoa quer pagar a conta para mim, qual o problema de eu aceitar essa gentileza? E numa próxima, se a gente for sair de novo, eu posso pagar e tudo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa discutir essas construções, sabe? Primeiro, eu se realmente perceber, enquanto mulher, enquanto homem, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência disso, né? Não tem essa consciência de se ver mesmo. Ah, realmente, cara, eu sou uma mulher. Enquanto mulher, que se espera de mim e quais são os lugares que eu sou colocada e por que eu sou colocada nesses lugares, entendeu? E segundo é isso, sim, beleza, tem essas imposições todas, mas como é que eu vou transitar no lugar disso? O que disso faz sentido para mim e o que não faz, entendeu? Entender que tem coisas que a gente não é obrigada a aceitar, não, entendeu? Não sou obrigada a ser bela, recatada e do lar. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Sim, e aí, partindo dessa premissa que a gente precisa pensar, né, primeiro, para depois repensar e refletir sobre isso, que é a partir daí que a gente consegue construir, por exemplo, uma masculinidade saudável, que é um termo que tem, né, ficado muito mais em voga agora, né? Então, acho que é a partir desses pensamentos, dessas reflexões, que vêm as responsabilidades. Voltei? E Apareceu Vol, aqui o Insta me vol, lembrando aqui de uma pausa. voltou, mas eu não tô te vendo, não. Eu tô te Ixi, não tá ouvindo, me mas vendo? não. Ai, meu Deus. Não tá vendo? Pois eu vou sair aqui e entrar de novo. Peraí. Tá bom. Esperar que a Manu voltar para a live.
Manu, tem como tu pedir? Ah, então acho que tô convidando. Prontinho, Tá voltou. vendo? Porque eu botei Agora sim. aquelas pausas do Instagram, aí ele me mostrou que funciona para fazer pausa. Ah, tá certo. Sim, me esqueci o que é que eu tava dizendo. Ah, sim, para a construção da masculinidade mais saudável. Sim, Então, à medida em que a gente pensa junto, né, coletivamente, e vê essas responsabilidades, e pensas em estratégias e alternativas para que a gente viva mais saudavelmente, né? Eu acredito que essas mudanças podem acontecer. E eu sempre gosto muito de pensar nessas mudanças no aspecto do micro para o macro. Que dificilmente a gente vai conseguir chegar logo lá no macro de primeiro, mas eu acredito que no micro, ou seja, nos nossos núcleos, nas nossas discussões, na nossa aldeia, a gente consegue ir indo se articulando. E quando eu falo isso, é uma articulação política e estratégica. Porque essas estruturas machista, patriarcal, são muito bem estruturadas, são muito bem feitas, sabe? Então não dá para a gente ir racistas também, classistas e sexistas. Não dá para a gente ir sem um plano político estratégico. sim, tem que ser estrategista. Eu adoro essa palavra, minha boca agora é estratégia. Porque eu acho que você tem que ser estrategista na vida, sabe? E, tipo, saber usar os lugares, saber o jogo. E aí tu joga conforme o jogo, mas conforme tuas regras também. Porque não é porque todas as regras estão ali que eu sou obrigada a seguir. Por exemplo, eu tenho isso ainda vai ser tema de um podcast com os meninos, mas vez ou outra a gente sempre conversa sobre essa questão, por exemplo, da aparência. É muito mais exigido de mim ter uma aparência bonita, alinhada, do que com certeza de ti, Nathan. Embora ainda seja, né, um homem negro e uma mulher negra, mas com certeza da mulher, se eu tivesse aqui toda descabelada, estranha, entre aspas, com certeza eu seria muito mais julgada do que tu. E aí a Ia gente ser uma conversa, questão, né? Ia ser ia uma ser uma questão até para o questão. debate. Exato, porque a aparência feminina ela é muito exigida, né? Você tem que estar sempre bonita, impecável, mulher para ser bonita. E dos homens não é exigido isso, entendeu? E aí eu fico prestando atenção sobre como isso já foi uma questão para mim, sabe? De tipo assim, eu sou advogada, então existe um estereótipo do advogado que eu já não me enquadro, porque eu sou negra. Então, dificilmente uma pessoa vai olhar para mim de cara e já vai dizer que se eu sou advogada. Não vão, gente, porque eu já passei por isso milhões de vezes e eu sempre vou ser considerada preposta e nunca advogada. Mas o que que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que me vestir mais ainda, sabe? Estar impecável para que quando me lerem quando advogada, pelo menos eu vou estar arrumadinha. E aí isso já foi uma questão por isso, porque às vezes impõe sobre a gente, sabe? Sempre andar impecável. A mulher sempre tem que estar impecável, ela sempre tem que estar muito bem arrumada, bonita, porque ela nunca sabe quando é que ela vai encontrar alguém, né? Então, e você não pode andar tipo, às vezes você tem que andar desconfortável, com um salto enorme, mas você tem que estar arrumada. E, ao mesmo tempo, eu vejo que quanto mais a gente é bonita, mais vão duvidar da nossa competência. Porque se tu é bonita, aí vão dizer que tu é burra. Aí tu vai ter que ter muito mais esforço para não ser lida só como uma mulher bonita, que tu tem conteúdo, entendeu? Aí o que que eu penso hoje em dia? Eu penso assim, cara, estão aí as regras do jogo. As pessoas bonitas e que se arrumam, elas, cientificamente, é até comprovado, né? Elas vão ser mais bem vistas, elas vão influenciar mais as pessoas, porque de fato beleza influencia. E aí eu tenho que jogar esse jogo. Então, quando eu vejo que
é necessário que eu vista esse código, né, de vestimenta, eu vou fazer isso, eu vou usar isso. Mas tem dias que eu não tô afim, não. Tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu tô afim de me vestir confortável e não vai ser necessário eu usar aquilo ali e eu vou me vestir como eu quiser. Correndo o risco de ser lida da forma errada, eu vou. Então, eu acho que a questão para mim hoje é essa, sabe? Eu vejo as regras do jogo, eu vejo as imposições da sociedade, mas eu nunca vou seguir algo, pelo menos é o que eu coloquei para mim, sem para aquilo me violentar, sabe? Para aquilo machucar a minha essência. Eu acho que para mim aí é o momento que eu digo é só até aqui, entendeu? É só até aqui. Até aqui, sociedade. Eu vou consigo ainda conversar contigo e construir, mas a partir daqui não, entendeu? A partir daqui você não mexe. Por exemplo, beleza, eu tenho que andar toda alinhada para ser lida como advogada, mas se o meu cabelo eu quero usar ele natural e ele ser cacheado, vai ser assim, entendeu? Eu não vou ser obrigada a ter um cabelo liso porque querem que eu tenha um cabelo liso. Eu vou ter o meu cabelo natural. E aí é isso, pelo menos para mim, né? Tá aí as regras, tá as imposições. Sou obrigada a seguir tudo? Cara, eu não quero não. Você lida como um nome bonito que usa aí, né? Outsider. Não me importa. Entendeu? Mas eu acho que e dói ser assim, ser diferente. É, a gente paga o preço por ser diferente. Mas eu tenho horas que eu gosto de pagar o preço pela diferença. Né? É isso. Tu falou aí sobre a vestimenta e é um tema, para mim, muito delicado e sutil, né? Porque, por exemplo, eu sou um homem preto. E eu, um homem preto que você me lê como preto, qualquer pessoa vai me ler como preto. E aí, apesar de não ser um homem preto retinto. E aí sempre foi imposto para mim que eu ande muito bem arrumado. Nem que eu vá na esquina da minha casa, numa mercearia, para eu comprar um pão. Porque se eu não estiver muito bem arrumado, não é que eu vá. Como é que eu posso dizer? Não é que eu vou não entrar na mercearia. Não, é porque eu posso ser morto. Pode passar uma viatura Pode ter o assaltante. e eu vou ser o assaltante, e pode me confundir com o assaltante. Então, isso é muito doloroso e muito, como é que eu posso dizer? Muito perverso, né? Porque uma característica minha passa a dizer se eu vou ter muitos anos ou poucos anos de vida, sabe? E isso faz com que a gente, enquanto, né, pessoas pretas, esteja sempre muito atenta a tudo isso, sabe? E eu lembro que quando eu era, né, criança e mais ou menos na minha pré-adolescência, minha mãe falava isso e eu não entendia. Tipo, uma coisa que ela falava muito, ela também não é uma pessoa racializada, mas ela falava assim: Nathan, não corra na rua, não corra. Pelo amor de Deus, não corra. E eu, como eu não entendia, eu corria, porque eu queria chegar logo em casa, eu não queria, sei lá. E aí, para ver que como essa questão de gênero, de raça e de classe não se pode falar isoladamente. Elas se interseccionam, né? E porque uma coisa vai puxando a outra e uma coisa vai te dando mais liberdade. Não, não é nem mais liberdade, mas consciência e oportunidade e possibilidade do que outra, à medida em que você vai tendo essa junção desses marcadores, né? Exatamente. É bem isso. Isso é muito doido, porque quando tu entra nesse nível de consciência, como a gente diz, né? Tipo, é impossível a gente não racializar, falar de ser homem e ser mulher, porque a gente é preto. A gente vai falar desse lugar, entendeu? Mas, tipo, pra mim, por exemplo, enquanto mulher, hoje em dia, enquanto mulher preta, é tudo. Por exemplo, tem um bate-papo sobre mulheres.
Não tem uma mulher preta, tem alguma coisa, sabe? Qualquer coisa que eu vejo hoje em dia, eu sempre tenho esse olhar de caramba, não tem as fotos das pessoas, entendeu? E eu me choco, eu fico chocada. Por que que não tem pessoas pretas nesse lugar? Porra, não tinha uma mulher preta pra falar sobre isso, entendeu? E tipo, as pessoas pretas são só pra falar de racismo, não são, não tem outra coisa que elas podem falar. E também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora nesse mês, entendeu? Ao mês das mulheres. É, mas e aí? A gente está falando de quê, né? Para as mulheres, pelas mulheres. E essa coisa também, que eu acho que estou falando no começo, né? Já vai para os 15 minutos finais, mas era uma coisa que eu meio que resistia muito, sabe? Essa coisa de você pensar sobre o seu lugar, né? Sobre a nossa voz, sobre o nosso papel político. E hoje em dia eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu acho que muita coisa tá aí do jeito que tá e muita gente chegou ao poder porque a gente não quer ocupar esses lugares, a gente não chega nesses lugares. E se a gente não chega, quem vai estar lá são eles, né? Os homens brancos, né? E tipo, se a gente não tiver lá para falar por nós, tipo, às vezes a gente não tem consciência sobre nós, imagine eles se leem como a referência do mundo, né? O mundo é lido a partir deles, todos nós somos outros. Então, eu acho que é urgente a gente pensar sobre isso, sobre política mesmo, sabe? Eu tenho refletido sobre esse meu lugar. Eu acho que isso aqui, a gente bate papo, mas é sobre nós, mas no fundo também é político falar disso aqui, falar da nossa existência, da nossa vivência, porque eu acho que às vezes a gente leva coisas de nós que muita gente vive também e nunca nem se ouviu falando, né? E quando você ouve outra pessoa falando, tu, caramba, eu vivi isso também, né? Tipo, eu não tô sozinho. Então eu gosto dessa sensação. E para mim tem sido uma coisa que eu tenho refletido, sabe? O meu papel político. E é uma coisa que não é fácil. Não é fácil você querer estar nesse lugar, você querer acessar esses lugares. Eu sei que tem coisas que não são legais, mas eu acho que é importante. A gente, na hora que tiver essa possibilidade de falar, de conversar sobre essas coisas, falar sobre isso, entendeu? Levar um pouquinho da nossa vivência, porque tem gente que realmente. O grande perigo é a gente viver nessas bolhas, né? E como tu disse, beleza, eu sou um homem cis hétero, mas eu converso com outras masculinidades. E eu, enquanto mulher também, quero conversar com outras mulheres para ouvir, para entendê-las e para a gente trocar. Porque se a gente ficar só nas nossas bolhas, cara, não vai não, entendeu? A gente não vai avançar enquanto humanidade, não. Então eu acho que é urgente mesmo, né? Entender esse nosso papel político também, quanto homem e quanto mulher. Isso é interessante, mano, porque quando me perguntam, né, tipo assim, ou quando em conversas com homens, né, parece que é quase, tipo, reconhecer esse lugar é difícil, sabe? Esse lugar do homem. E aí entender que você, pelo fato de você ser homem, você é machista. Então as pessoas ficam, ou às vezes não, os homens, né, ficam muito receoso, né? E não se empoderam disso, sabe? Porque acho que o primeiro ponto é você reconhecer, tipo, eu sou homem e eu acredito que eu sou um homem em desconstrução, mas eu também sou machista, né? Porque o machismo está engrenhado dentro de mim. E acho que o primeiro ponto é eu reconhecer isso. E muitos homens não acham isso inadmissível, né? Porque querem continuar performando uma perfeição, tipo o Senhor perfeito, ou no caso das mulheres, as mulheres perfeitas. E aí, grande Sumé, e aí, acho que não dá para você continuar escolhendo ficar em cima do muro. Porque não existe em cima do muro. Não existe neutralidade.
né? Então, porque quando você escolhe não se posicionar, você está se posicionando. E entre quando você não fica do lado nem da vítima e nem do agressor, você está escolhendo o lado do agressor, né? Sim. Então, pensar nessa minha construção desse ser homem é voltar esse olhar literalmente para mim, né? E entender e tentar compreender, tipo, essas minhas vulnerabilidades, esses meus privilégios, essas minhas dores também, né? Essas minhas inquietações e construir pensamentos diferentes, né? O que não é fácil, Não, aqui mas é um a gente processo. até botou aqui, ó. Ouvir é uma das maiores dificuldades que percebo na maioria dos homens. E aí, Natan, sabe empiricamente? Eita, né? Empiricamente tipo, cientificamente também, vivendo isso no Sim, dia a dia, como é difícil, né? Por exemplo, dentro é da difícil. clínica, a maioria, homens ou mulheres? Ou, tipo, é igual? Não, assim, eu vou dar dois parâmetros. No geral é mulher. Eu hoje consegui fazer 50%, 50%, mas no geral é mulher, né? Porque as mulheres estão muito mais, isso também é do machismo, estão muito mais ligado a esse autocuidado, a esse autoconhecimento, e os homens ainda estão muito no tabu, que não precisam se cuidar, que não precisam conversar, que não precisam ouvir e nem se ouvir. Por que que os homens Exatamente. têm dificuldade em ouvir? Porque eles não se ouvem, eles não se conhecem. Agora imagine, Kézia, você chegar para um homem e dizer assim, cara, se tu for um escroto, não, tu for um machista, a primeira coisa que ele vai querer é se justificar. Ele não vai nem te ouvir. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi essa a minha intenção, entendeu? Mas Exatamente. e aí a pessoa não para escutar. Uma coisa que eu mais tenho raiva é quando você fala uma coisa e um outro cara vem dizer assim, não, mas não é isso que ela tá querendo dizer. Deixa eu explicar aqui o que ela tá querendo falar. Eu que me matar, entendeu? Porque, tipo, cara, toda vez eu vou precisar de um homem para ser meu Google Tradutor, né? Meu Google Tradutor para explicar o que que eu tô querendo falar. Às vezes eu quero falar exatamente o que eu tô falando, porra. Não tem Sim, outra coisa. E eu acho que se perceber assim é muito doido. E às vezes também, por exemplo, é tanto uma desconstrução para os próprios homens como para a gente também, para nós mulheres. O machismo também está em nós, entendeu? sim, Eu acho que a gente também tem que perceber, como eu disse, nas sutilezas, entendeu? A própria mãe que exige uma performance, né? Que o filho seja daquele jeito, por exemplo, se exige do homem essa coisa como eu falei, de uma masculinidade. E eu lembro que quando eu era mais novinha, cara, pra mim, tipo, o homem tem que ser bruto, tem que ser, sabe, aquela coisa de exalar testosterona. E hoje em dia cara, isso pra mim é tão sem sentido, sabe? Eu acho que essa desconstrução do que é ser homem, para mim, é muito importante nesse aspecto, porque às vezes também está em nós também está essa coisa toda do que se espera, né? Da forma como se espera de um homem, do que a gente quer que ele seja. E por que a gente está exigindo isso, né, deles? Então, é urgente. E, tipo, para os homens também, eu acho que não só se conhecer e se reconhecer machista, mas também ter a coragem no grupinho de homens de falar isso. Porque às vezes eu vejo muito cara que paga, né, de desconstruído e tudo, mas tá aqui, tipo, na minha frente, mas quando tá lá na frente dos amigos lá, não tem coragem de dizer pro coleguinha, cara, isso aí que tu tá falando é um comentário misógino, né? É ofensivo pra mulher, ou então tá sendo machista. E eu acho que também parte disso, né? Dessa coragem mesmo. porque homem conversa com homem, né? Homem É. se relaciona com homem, Tem até né? o termo lá do Marcos, né? Que eu acho que é pesado, né? O Marcos Boaventura, ele fala que tem homem que é heterossexual, porém homoafetivo. Porque ele só quer mesmo.
A mulher é só pra namorar, né? Transar. Pra ficar, pra transar. E, tipo, pro homem é que ele vai, os amigos dele é que ele vai ter os momentos de qualidade, de sorrir, de brincar, o futebol, vai compartilhar as coisas dele. Então, é muito doido, né? Como se ele amasse os homens e a mulher fosse só para aquela finalidade sexual, né? É Sim. muito E doido. aí a Kleina falou, né, que ela falou para um homem que ele era machista e ele se ofendeu, né? Porque ele não se conhece. E aí é interessante também pensar sobre isso, porque como ninguém se estuda e ninguém conversa sobre isso, tipo o que a gente está fazendo agora, algumas atitudes foram naturalizadas. Então, muitos homens nem param para pensar que algumas atitudes, alguns homens, não, nós homens, né, que eu vou me incluir também, os nós homens não pensamos que algumas atitudes ferem a existência da mulher. Sim. Eu tava né, num evento assim, e aí a pessoa disse que era preciso mesmo a gente pensar, né, mais sobre essa masculinidade, achava errado chamar todos os homens de machistas, assim. Aí eu falei, cara, acho que você tá certo. Só que só tem um detalhe, assim. A gente, homens, não morremos do nosso machismo, mas as mulheres morrem. E quem mata as mulheres somos a gente. Então, é interessante também pensar sobre isso, tipo, as consequências É, dessas estruturas. exatamente. É ela que legitima, né? Tipo assim, a mulher é propriedade do homem, então ele pode fazer o que ele O quiser que ele quiser. e ele vai estar legitimado para fazer, entendeu? E isso Uhum, é muito forte, a gente tem que questionar isso, né? sim. Manu, agora para a gente ir se caminhando, como é que a gente cria um mundo melhor para se viver, mais saudável, de ser homem e ser mulher? Eu acho que começa pela gente mesmo. Como tu falou, eu gosto muito dessa palavra, microatitudes. Por exemplo, hoje, dentro da minha vida, o que que eu tenho feito, e é uma coisa que tu já falava e que é muito gostoso, cara, grupos. Eu realmente estou apaixonada por grupos. E eu percebo uma sutileza também, a minha palavra de hoje, na minha vida. Cara, eu sou muito cuidada por mulheres, sabe? A minha família toda é feita de mulheres, basicamente tem muitas mulheres, mas, tipo, minha professora de yoga é Característica mulher, também, característica também do território que você tá. exatamente. E aí, tipo, minha dentista é mulher, minha professora de yoga é mulher, minha psicóloga é mulher, minha professora de finanças é mulher. Eu tenho um escritório, e no meu escritório a gente promove o encontro de mulheres. Então, assim, eu hoje busco conviver bastante com mulheres, no sentido de conversar mesmo, de trocar ideias, de ter esses papos agregadores, entendeu? E ao mesmo tempo, eu também convivo com homens. Eu tenho dois sócios homens. Eu, Natan, a gente está sempre convivendo também. Então, tipo, às vezes sou só eu e três homens, quatro homens numa reunião. Sou só eu e dentro do direito isso é muito forte. São cinco homens numa reunião, eu conto, entendeu? E aí eu percebo muito isso que a Kessia falou. Eu acho que a grande questão também é a gente praticar o ouvir, sabe? Eu tento ouvir bastante, tanto com as mulheres, eu busco conviver para quebrar essa coisa da rivalidade, sabe? Para mim, isso, eu acho que a gente realmente tem que se unir enquanto mulheres. Essa coisa da sororidade eu gosto muito. Por isso que eu gosto dos grupos, das vivências entre mulheres, porque você troca, você escuta a outra. Você vê a vivência da outra e vê que cabe na tua vida. E eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto grupo, porque às vezes eu acho que os homens são mais corporativistas do que nós. Tipo, a gente vê que os homens eles se defendem, eles realmente estão mais ligados. E eu acho que a gente, enquanto mulher, também tem que ter isso, sabe? Essa coisa de se apoiar, de se defender, de valorizar uma a outra, de acabar com essa coisa de, fulana é mais bonita do que eu. Tipo, cara, beleza tá aí pra todo mundo, entendeu? Então, eu faço isso. E com relação aos homens, eu acho que a grande questão para mim também é essa. Eu busco conviver e eu busco me posicionar,
sabe? Eu realmente me posiciono, eu aponto quando eu vejo alguma coisa que, ó, isso aqui eu não gostei. Tipo, e eu falo de mim, né? De mim, da minha necessidade. Tipo, eu não vou atacar o outro, mas eu digo, olha, esse comentário que você fez realmente não ressoou bem pra mim. Para mim chegou dessa forma, né? Chegou como um comentário machista, me senti objetificada, me senti sexualizada, e aí eu não gostei. E eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo, se colocar nesses lugares e não aceitar. Tipo, você também saber seus limites enquanto mulher, eu acho importantes. Assim, cara, essas atitudes, não aceito. Não sou obrigada. Não sou obrigada a conviver com isso, entendeu? Tipo, já vem com isso, cara, não quero. E é isso. Então eu parto de mim. Eu acredito que se eu, dentro do meu, onde eu posso tocar, né? Dentro do meu ciclo, da minha família, das pessoas com quem eu convivo, eu posso promover esses lugares de conversa, de troca, de crescimento, eu acho que a gente pode mudar o mundo dessa forma, entendeu? É a forma como eu vejo. Se eu busco ser uma pessoa melhor e meu exemplo toca alguém, cara, que ótimo. Mas é onde eu posso tocar. É só o que eu posso tocar é a minha vida e, de certa forma, de quem está no meu entorno, né? Seria por aí. Arrasou, querida. Arrasou. E você? Eu, eu, primeiro, eu acho não, eu acredito que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir as mulheres, sabe? Eu preciso ouvir e todas as mulheres, todas as pessoas que se identificam com esse gênero, porque é na escuta que que eu compreendo. Então, se eu quero um, um mundo que trabalha essa equidade, que trabalha esse respeito e que eu possa mudar, né, minimamente essa cultura, então eu parto do primeiro princípio de ouvir, de me reconhecer nas minhas atitudes. E eu gosto de saber quando eu fui escroto, assim. E eu tenho a sorte de ter muitas mulheres na minha vida. E eu acredito que se eu sou um homem um pouquinho desconstruído, é muito, 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 muito delas, sabe? Eu tento buscar muito esse, essa troca, sabe? Porque é assim que eu compreendo, é assim que eu me construo e me reconstruo, e vou me atualizando e vou trocando. E também, quando eu posso, quando eu sou ouvido, trocar com homens, sabe? Mas confesso que é um pouco difícil, porque encontrar homens disponíveis, tipo, vocês foram falando, né? Tipo, homem escuta homem, é verdade. Mas homem escuta homens que pensam como eles, entendeu? E aí, mas eu vejo que tem um movimento dessa desconstrução e a gente tem 20 segundos. Tem essa desconstrução acontecendo e eu fico feliz com isso. Que bom, meu amor. Pois a gente fica por aqui. O meu, de novo, dando uma pausa. Tá me vendo? Vixe, tô, sim. É pra avisar que passou mais 30 minutos. Pois, pois beijos, boa noite, cheiro Manu.